Trabalho polêmico que eu tenho aqui nas minhas mãos. Considero polêmico porque essa aqui é a editora 34, ela é conhecida por publicar trabalhos de nível acadêmico muito bons. Eu tenho De Anima, traduzida, se eu não me engano, pela editora 34, só que não é bilíngue, mas é uma tradução muito boa. Essa tradução foi feita pelo professor André Malta, que é livre docente, professor da USP, da Universidade de São Paulo, só que ele é professor não da filosofia, ele é professor das letras. Então ele entende bastante de português, a tradução possui uma boa revisão do português, né? E sempre que o pessoal da letras resolve traduzir obras do grego para o português, às vezes eu sinto alguma dificuldade de leitura, porque muitas vezes, se são obras filosóficas, nós temos expressões técnicas e eles querem respeitar a linguagem, não a filosofia, não o pensamento por trás. Então, eu tenho mesmo da Ética Nicômaco várias traduções em português, em espanhol, nem sei quantas ao total, mais de 5. Aqui na minha mesa tem algumas já. Né? Mais de 5, porque exatamente tem essa questão de quando o cara traduz a ética, a Antígona de Sófocles, e o cara é linguista, ele quer manter o estilo do grego, mas existem traduções que são mais afeitas à filosofia, mais afeitas ao direito. O problema é que a Ética Nicômaco é um livro filosófico, não é nem um livro de tragédia, não um livro da poética, mas é um livro da filosofia. Então é um livro científico, né? Da filosofia ou da ciência episteme, no sentido que nós estávamos lendo ali. E em que pese o professor André Malta, com todo o respeito, ter feito um trabalho assim gigante, né? Ele fez algumas opções e eu comecei a ler ela, aí eu me assustei, e aí eu li todos os estudos preliminares, a justificativa. Isso aí dá umas 70 páginas no total. A justificativa, por que ele fez algumas opções, tá? Ou seja, são escolhas intencionais, não são equívocos, são escolhas intencionais de traduzir algumas expressões por outras traduções que ele considera mais compatíveis com os dias atuais do que as traduções clássicas. Por exemplo, frônesis em grego, na Idade Média, prudência, com T, e, como eu mostrei para vocês, na tradução espanhola, prudência, e na tradução em português brasileiro, é o sensatez, que é aceitável para prudência, né? A pessoa prudente não é a cautelosa, é a sensata. Mas é bom manter a expressão prudência, porque quem estuda Aristóteles quer aprender a virtude da prudência, né? Então, as duas são aceitáveis, mas fundamentalmente eu preferiria ainda a prudência para mim, né? Seria mais interessante. O que acontece? O professor, o tradutor, ele diz que consultou, né, os trabalhos de Barley e Collins, Rackham, que é a da Loeb, que eu acabei de mencionar, né, que é a Harvard University Press, as verdinhas. Ele consultou também a Thompson, Kendrick, que foi traduzido para Penguin. Esse eu não tenho essa tradução, mas também não me interessa, não é bilíngue. Consultou aquela tradução que eu citei para vocês, da Maria Araújo e do Julián Marias, que é a que eu recomendo para vocês. Comprem essa, ou melhor, baixem essa na internet gratuitamente, e imprimam e encadernem essa, ou leiam em algum dispositivo, tá? Que é a que eu recomendo. Consultou a tradução também do Mário Gama Cury, que eu não tenho ela, mas vou encomendar só para ter como referência, para saber se ele traduz prudência ou frônesis por prudência ou por sensatez. É interessante para mim, sou um estudioso dessas comparações. Consultou também a obra do Mário Zingano, e acho que assim, que eu posso dizer, uma virtude, é bilíngue. Ele faz algumas anotações na nota de rodapé, ele faz um estudo preliminar explicando Aristóteles, ele faz
ele faz também uma tábua das virtudes, que me frustrou, professor. Se o senhor estiver assistindo essa live, me frustrou no que sentido? Eu acho saudável fazer uma tábua das virtudes, resumindo as virtudes. Mas quando eu fui olhar, me faltaram as virtudes dianoéticas. Então, só encontrei aqui as virtudes éticas. Seria legal complementar com as virtudes dianoéticas também. Seria bem interessante. Ele faz um glossário vocabulário grego e português, ou seja, com as opções que ele fez, ou seja, você vai ler aqui, você vai ver algumas opções curiosas, mas ele aponta aqui, né, o que é o equivalente em grego no final e quais foram as opções que ele fez. E, a bem da verdade, muitas vezes no que eu consultei aqui, e eu estou lendo toda a tradução, ele coloca na nota de rodapé, muitas vezes também. Tá? Porém, professor, eu tive um problema, se o senhor estiver assistindo. Essa semana passada, mês passado, agora, uns tempo atrás, eu fui dar uma aula sobre equidade. E aí, professor, fui pegar a sua ética traduzida. E assim, ó, quando chegou para mim em casa, eu comemorei muito o recebimento desse livro, que era o meu sonho contar com uma ética nicômaco traduzida para o português bilíngue, e que além de ser bilíngue, ela fosse também uma ética que tivesse referências, né? Então, primeira questão, o professor até coloca aqui as linhas, mas como você pode constatar aqui, as linhas elas estão no curso do texto, assim. Tem gente que faz isso na obra do Platão também. Eu prefiro na margem, fica muito mais fácil de consultar. Eu tenho uma ética nicômaco em inglês, livro 5º, que é interlinear, isso quer dizer, abaixo de cada palavra em grego tem o seu equivalente em inglês, e depois ao lado traduzida, né, para o inglês, né. Então, quando as referências estão aqui, confundem muito, né, porque elas ficam no curso do texto em vez de ser na margem aqui ao lado. Eu prefiro, se forem fazer uma revisão dessa tradução e tiverem condições de colocar as referências ao lado, seria um ganho. Então já tem 2 ganhos para essa tradução, né? Se você, vamos ser direto aqui, né? Se você vai começar a estudar ética nicômaco, assim como está essa tradução, eu não recomendaria. Eu, professor Leandro Cordioli, pode ter outras pessoas que recomendem. Eu não recomendaria. Se é a primeira proximidade que você vai ter. Vou dar os meus motivos. Tem virtudes, grandes virtudes. Né? O professor é um professor de respeito, o tradutor, traduziu do grego para o português, ele fez um texto bilíngue, então, isso sim. Essa questão das linhas aqui é detalhe, a questão da tábua das virtudes é detalhe também, mas eu acho que isso pode ser melhorado, tá? Agora, o meu problema, indo direto ao assunto, talvez comece na filosofia que ele adotou para traduzir, diz ele aqui, nos estudos preliminares, na página 542. Para além de tentar ser preciso e me manter fiel à letra, louvável esforço, mantenha-se assim, esse texto, né, evitando na medida do possível parafrasear, explicar ou desenvolver necessariamente o texto, estes foram resumindo as 2 principais diretrizes do meu trabalho. Primeira, reforçar em português a composição do original, seu caráter enxuto e telegráfico, sem colocar em risco a inteligibilidade do que está sendo dito. Maravilhoso. Premissa maravilhosa. Adorei e, inclusive, lhe adianto, se o senhor estiver assistindo, que em algumas partes do livro 5º da Ética Nicômaco, depois de ler a sua tradução, para mim ficou muito mais claro algumas coisas que Aristóteles estava querendo falar. Contudo, eu acho que dificulta para quem está iniciando, e mesmo para mim, também dificulta a escolha de algumas equivalências do grego em português. Tá? Então, segundo aspecto, realçar detalhes do estilo que, em geral, podem passar despercebidos, tais como repetição, variações, jogos de palavras, construções simétricas ou até poéticas, etc. Bom, ele se prende um pouco na linguagem, porque ele é um professor das letras, não da filosofia. E ele confessa, como não sou um estudioso de Aristóteles, mas um tradutor das letras, quis usar a experiência de uma formação distinta para aplicar um outro olhar sobre o texto tão rico. Bom, o cara
não estuda filosofia, ele estuda letras. Sabe muito de grego. Tá claro que ele sabe muito de grego. Tá? Mas traduzir uma obra filosófica, isso é uma tragédia que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Que é a tradução da Lei Natural e Direitos Naturais, que é uma obra de Finis que foi traduzida do inglês para o português por uma pessoa fluente em inglês, mas que não sabia nada de Finis. Então, houve alguns sérios equívocos na tradução, não por causa do idioma, mas por causa da compreensão teórica, né? Então, comecei eu tendo problemas, e por isso que eu não recomendo, assim como está essa tradução, rogo para que a editora e o tradutor revisem. Primeira coisa, coloquem uma tábua das virtudes da razão, que não é algo indispensável, as outras não tem, mas já que pôs das éticas, põe a das dianoéticas também. Segundo, coloque as referências não no curso do texto, mas na margem, para a gente poder se localizar do texto em português e do texto em grego. Isso facilitaria muito. Não é indispensável. E eu recomendaria ética se não fosse isso. Agora, o que me faz dizer, se você comprar essa tradução, tenha cuidado, é opções que foram feitas propositalmente pelo tradutor. Não são erros, mas ele fez algumas opções ideológicas ou opções para tentar contemporaneizar a ética, tentar trazer para os dias de hoje, que, a meu juízo, são equivocadas. E isso impossibilita, por exemplo, alguém que leia essa tradução da Ética Nicômaco, não... tipo assim, eu li essa aqui para a seleção do mestrado, ainda bem que não cobraram justo natural, eu ia rodar, porque aqui não explica o que é justo natural. Ali há um erro, não é uma opção de tradução proposital, ali é um erro. Nessa tradução da 34, não são erros, são opções de tradução, é a intenção do tradutor fazer isso. Contudo, são intenções que, para quem é da filosofia ou quem é do direito, são criticáveis. Vou dar um exemplo. Livro 5º da Ética Nicômaco vai falar sobre a justiça. No capítulo 10, Aristóteles vai falar sobre uma virtudezinha que é parte da justiça. E aqui, livro 5º, capítulo 10, vamos tentar achar a linha, porque a linha está no curso do texto, isso vai me dar mais trabalho, até porque não está numerado as linhas no português, linha a linha, no grego tem a cada 5 linhas, tem a sua numeração, no em português só o número geral, 1137A, tá? E aí, pelo grego eu sei que é na linha 32, em português eu só sei que é 1137A. Ou seja, coloque as duas coisas dos dois lados, faça isso. Por favor, faça um trabalho para o Brasil, Editora 34, e o senhor professor tradutor dessa obra. Faça essas correções. Eu indicarei e comemorarei com muita felicidade a publicação desse trabalho, que vai se tornar um clássico, né? E vai contribuir para o desenvolvimento da filosofia no Brasil de uma forma impensável. Se não fizer, eu já conversei com alguns editores que não são só conhecidos meus, estão fazendo, né, a tradução da obra completa de Aristóteles bilíngue, e já recomendei as mesmas recomendações que eu estou fazendo aqui para eles, e acredito que espero que eles adotem, que vai se tornar livro-texto de muitas disciplinas na Faculdade de Direito e de Filosofia, pelo menos, né? Mas essa é uma obra que é aceita em outras faculdades também. Bom, fui eu dar essa aula sobre essa virtudezinha da justiça, que é uma aula que eu já dou há 20 anos. Peguei o texto aqui bilíngue e disse, vou pegar uma tradução de qualidade, agora não mais em espanhol, que eu era obrigado a pegar, vou pegar uma em português, porque tem algumas questões aqui que só com o grego para você entender, então vou pegar uma bilíngue português-grego para explicar na aula. Qual não foi minha surpresa quando, ao abrir o livro 5º, capítulo 10, que fala da justiça e dessa virtudezinha, li. A próxima coisa é falar a respeito da decência e do que é decente, de como a decência está para a justiça e o que é decente está para o justo. Caramba, eu gastei 25 anos da minha vida estudando isso aqui, e agora eu tenho que me defrontar com decente. Passei 20 anos da minha vida, ou 15 anos pelo menos da minha vida, lutando para explicar que equidade não é fairness, mas é epiké e aequitas. É uma virtude ética dita do caráter das pessoas
que compreende a justiça não apenas como seus direitos, mas é uma pessoa melhor, que está até disposto a abrir mão dos seus direitos em favor da justiça e do bem, ainda que a lei os garanta. Claro, de certa forma, essa é uma pessoa decente, mas é muito mais do que decente, professor. Muito mais do que decente. E mais, se eu fizer uma prova e der esse texto para a pessoa ler e diga, responda para mim o que é equidade, o cara não vai saber. Porque não tem equidade aqui no texto, tem decência. É uma virtude, é uma escolha proposital do autor. Eu entendo que ele tenha feito essa escolha proposital. Ele coloca, a bem da verdade, da nota 293, que decência epieikeia e decente epieikes, que é traduzido, ele coloca aqui por equidade em outras obras, mas a gente não pode ceder esse espaço. Epieikeia é utilizado, por exemplo, nas obras em latim do Tomás de Aquino, ele até cita na Suma Teológica, questão 120, eu tenho aqui, bilíngue, né? Por exemplo, ele vai falar aqui, ó, deixa eu pegar a questão 120 aqui. Tá? Questão 120, tá no texto em grego. Question 120, né? De epieikeia, em 2 artigos. Então, a epieikeia é uma virtude? Cara, isso tá na Suma Teológica, cara. Aqui, ó. E ele vai dizer aqui, a equidade, a tradução que fazem, a equidade é uma virtude, aqui, ó. A equidade é uma virtude, e a epieikeia é o que foi traduzido para o latim como a equitas. E desde então a gente vem usando a equidade como essa virtude. Se eu pegar aqui a mesma passagem no livro 5, tá? No livro 5 da Ética Nicômaco, do espanhol, né? do Julián, fica altamente recomendada essa tradução, é a melhor que nós temos disponível, mais acessível. Julián Maria está disponível para baixar na internet gratuitamente, você encontra facilmente na internet. Temos de falar agora da equidade do equitativo. E o Julián coloca entre colchetes, inclusive, epieikeia e epieikes. E ao lado você tem, no grego, peride epieikeias, kaitu epieikus, ou seja, a respeito da equidade do equitativo. Aqui, ó, no espanhol. É que sai invertido, né? E aqui está marcado em grego. Sai invertido porque está espelhada a câmera, né? Mas espero que tenha alguma serventia, né? Então, só que aí a gente vamos pegar outra tradução aqui. Vamos pegar essa tradução aqui, que é a da Gredos, né? Eu nem olhei aqui, mas tenho certeza, cara. Tenho certeza. Aqui é tipo da coisa assim, é surpreendente. Essas novidades, né? São surpreendentes. Essas novidades são surpreendentes, né? Então, aqui na da Gredos, chegar aqui só no capítulo 10 da Ética Nicômaco, livro 5º, capítulo 10, a equidade. Nos resta falar agora a respeito da equidade e do equitativo, ou seja, não é o professor Leandro que está inventando, está aqui na editora Gredos. Tá bem? Equidade e equitativo. Então, tá bem, já dei aqui várias. Vamos pegar aqui equidade e equitativo na do Antônio Cássio Caeira, em português. Vamos pegar aqui. Eu provavelmente já li esse troço. Livro 6, livro 5, aqui, 8. Capítulo 10. Vamos discutir agora a respeito da equidade e do equitativo. Tradução em português, tá? Diretamente do grego português, numerada, como eu digo que é melhor, e mais do que isso está ali, equidade e o equitativo. Então, como é que nós vamos sair da equidade e do equitativo e vamos cair na virtude da decência, ainda que o professor tenha colocado um glossário aqui? Cara, isso complica para mim ler. Confesso a vocês que eu já li esse trecho em grego, em português, em espanhol, em inglês, e nem sei mais em que línguas li,
muitas vezes, já lecionei isso mais de 10 anos, então relia esse texto pelo menos 2 vezes por semestre, né, esse trecho aqui. Mas eu já li muito mais que isso, tá? Durante muito tempo. E mesmo assim, eu tive que ir acompanhando no grego aqui, porque, por exemplo, quando aparece prudência ou algumas coisas, eu fico completamente perdido. Eu disse, quem está falando? Não dá! Assim, ó. Foi uma tradução revisada? Foi. Foi uma tradução do grego para o português? Foi. Podia ser melhorada, ainda que não houvesse essas escolhas? Podia, se as citações do grego e português fossem à margem, numeradas linha a linha, ali, pelo menos a cada 5 linhas. Isso podia ser melhorado, já que botou um glossário, uma tábua das virtudes irracionais, né, das virtudes éticas, bota das dianoéticas também. Agora, algumas escolhas de tradução me impedem de indicar essa obra para leitura dos meus alunos ou dos meus seguidores, né? Essa equidade é uma coisa que me fere na alma. Ler uma tradução que não tenha equidade pode ser escolha do tradutor, ele tem a liberdade de fazer, devia avisar na capa, estou fazendo algumas escolhas. Eu não teria comprado, eu teria comprado para, né, só para conferir também, né? Mas já não indicaria, né? Quando eu recebi essa tradução, comemorei muito tê-la recebido em casa, uma edição do português bilíngue. Não comemoro hoje em dia, né? Porque hoje em dia eu já não recomendo. Tá? Hoje em dia, nas aulas que eu dei já a respeito, já adverti, tipo, olha, tem esses problemas aqui. Eles são problemas intencionais. E é uma tradução que o texto, ele, como é que eu vou dizer, é um texto realmente, professor, é muito bom em grego e seguiu os 2 princípios que ele colocou, e muito bom em português também. Porque às vezes a gente pega texto com erro de português e é uma tradução que até onde eu estou lendo, ela é muito bem, muito elegante o texto. Mas esse tipo de escolha com a equidade, isso fere a minha alma. Eu tenho 3 pecados mortais aqui que eu elegi nessa tradução. E esse não é o mais grave deles, né? Você quer ver uma coisa mais grave que essa? Vamos ver aqui no livro 6. Então, nós estamos falando de equidade, e aí vamos então ver as virtudes dianoéticas. Se for só a equidade, professor, mas só a equidade, tá? Relevaria. Não sou um preciosista em termos de tradução, minhas traduções muitas vezes são piores, né? Então, relevaria tranquilamente, eu sei da dificuldade, né? Agora, não se justifica quando é um trabalho tão primoroso. Algumas escolhas, né? Isso aqui é escolha intencional. Então, refaça essas escolhas, repense a respeito desses termos, republique. Nós vamos comemorar e vamos divulgar essa tradução para que todos os brasileiros tenham uma versão da Ética Nicômaco bilíngue disponível na sua casa, porque esse é um texto que fala sobre a felicidade humana. Como diz o meu amigo professor Jaderson, né, citado hoje, inclusive, numa gravação que eu estava fazendo de manhã, né, a filosofia, ela é a coisa mais importante que qualquer um de nós pode fazer na sua vida. Ainda mais, acrescentaria eu, a filosofia ética, porque você está pensando, refletindo a respeito do que é a felicidade. E aí você vai ter que descobrir que a felicidade envolve desenvolver a virtude da justiça e a decência, o que não é o que o Aristóteles estava falando. E mais, vai rodar na minha prova, porque eu não vou cobrar a virtude da decência, eu vou cobrar a equidade se for fazer uma prova comigo. Livro 6, capítulo 3. Aí vamos ter que ir para o grego para achar a linha precisamente aqui em cima, né? 1139b, no grego aqui ele está falando a linha 15, que a gente já viu, né? A linha 15, exatamente. Mas no português não tem a linha aqui. Só a cada linha nova o professor coloca. Coloque nas margens para ser uma tradução maravilhosa, né? Maravilhosa e altamente recomendável. Então diz o professor, começando pelo alto, falemos de novo a respeito delas. Que sejam 5 em número as coisas pelas quais a alma alcança a verdade ao afirmar e ao negar. São elas. Então vejam, até o estilo do professor é muito mais duro. Eu gostei desse estilo. É mais fidedigno com o grego de fato, que tem aquelas questões da declinação, e às vezes o sujeito está no final da oração, sem vírgula, e é um nó. Mas é compreensível, tá legal. Só o problema são essas escolhas. Só que essas escolhas são coisas assim que para mim são pecados mortais na tradução. São pecados que devem ser revistos, né? Se houver uma revisão, isso vai transformar esse livro numa obra clássica do português, né? Que vai ser comprado também nos outros países de Portugal, que falam a língua portuguesa. Em Portugal,
dos países da África e da Ásia que falam português, que inclusive seguem o canal também. Será um livro marcador, divisor de águas. Agora temos o que nunca tivemos. Em 500 anos de Brasil, temos agora, e não em muitos anos de Portugal, temos uma ética anicobom, mas antes latim, né, mas pelo menos 500 anos de português, né, científico, né, linguagem científica, temos uma ética anicômaco bilíngue, português e grego. E vejam como saiu aqui. Aí é outro, assim, ó, dos pecados mortais tem aqueles que levam para o inferno. E aqui nós abrimos a porta do inferno. Então, quais são as 5 virtudes dianoéticas que Aristóteles menciona na Ética Nicômaco, livro 3, capítulo 3, livro 6, capítulo 3. A arte, aceitável, até elogiável, a arte como tecne, para mim é uma boa tradução, melhor que outras até, o conhecimento, talvez até ele coloca aqui episteme, merecia um conhecimento científico aqui ou filosófico, tá? Mas tá aceitável também. E aí vem o pecado mortal, a ponderação, depois a sabedoria e a inteligência. Então, se você abriu esse livro para entender o que é equidade e o que é prudência, você vai aprender como é que se chamam até, eu que já li isso muitas vezes, tem que todas as vezes consultar, né? Nem sei mais aqui, né? Que é o homem não é, o ser humano não é prudente, o ser humano é, como é que se chama? O ser humano é um ser, como é? O ser humano é um ser decente, né? Não é prudente, é decente. Ou melhor, não é equânime, não possui a virtude da equidade, mas ele é decente. E mais, o ser humano não é prudente, ele pondera, pois aquilo que a gente, a tecne, episteme, frônese, sofia e nous, viraram a arte, conhecimento, ponderação, sabedoria e inteligência. As 4 outras virtudes dianoéticas, gostei da tradução. Agora, traduzir prudência por ponderação, e isso ser uma tradução, como é que eu vou dizer, que tinha uma expressão que usava em banca, né? que é perpendicular, que é transversal, está em toda a obra do Aristóteles, Ética Nicômaco, que é fundamentalmente uma obra sobre prudência, assim como a antiga, né, sobre prudência, assim como Hesíodo, os trabalhos e os dias, né, Ergon Caerimerae, é sobre prudência também, sobre justiça e injustiça, e também sobre prudência, né, afinal de contas, aquele conselho que Hesíodo dá, dizendo, bom ou perfeito é aquele que sabe fazer, sabe agir. Né? Tem alguma utilidade aquele que não sabe agir, mas escuta o bom conselho. E aquele que não sabe o que é bom, não sabe agir, e aquele que não escuta o bom conselho, este é um imprestável. Já vi várias traduções, inclusive já li a tradução do professor a respeito disso, coloquei agora aqui uma tradução livre com as minhas palavras, né? Não uma tradução a ser seguida, a ser publicada, né? Mas a ideia é essa, né? E isso quer dizer, o que sabe agir é a pessoa prudente, o que sabe o bem é a pessoa prudente. E o professor resolveu escolher como correlato em português para a expressão frônesis, ou seja, a virtude do intelecto aplicada às ações, a ponderação. Por que eu digo que abriram os portais do inferno? Já pensou uma geração sendo criada estudando a Ética Nicômaco de Aristóteles e aprendendo que Aristóteles falou sobre ponderação? Quem é professor do direito, vejo que alguns professores estão entrando aqui na live, inclusive, sabem que Robert Alexi estuda a ponderação, sabe que Humberto Ávila estuda a ponderação de princípios. Uma geração criada estudando a Ética Nicômaco com esse vocabulário, né, com esse glossário de frônesis, ser ponderação, daqui a pouco está escrevendo trabalhos sobre a raiz da ponderação na obra aristotélica. Né? Esta é uma expressão. Se fosse algum, tem outras aqui, né, que eu peguei, mas não, eu não sou preciosista, como eu estou dizendo, né, mas tem algumas pedras de toque que são sagradas, que a gente não pode profanar, né? Para mim, é equidade. Essa é uma questão particular minha.
mas acho que Epique merece ainda ser tratada como uma equidade. Agora, qualquer um mais ou menos sensato, usando a tradução do professor Antônio Caeiro, né, sendo sensato, traduziria por ponderação, seria aceitável sensatez, não é o melhor, mas seria aceitável sensatez, inclusive o próprio professor tradutor dessa obra da editora 34 optou por o imprudente traduzir por insensato, o que eu acho que é uma tradução aceitável, né? Talvez melhor do que imprudente seja, de fato, insensato para os dias de hoje. Agora, que prudência, ou melhor, que frônesis não é ponderação, e que essa é uma palavra, uma pedra de toque nessa obra de Aristóteles, Ética Nicômaco, e que não pode ser trocada por ponderação, que merece uma revisão, merece uma segunda edição, mudando essa palavra, merece. Tipo assim, eu não tenho como indicar para um estudante de mestrado, para um estudante de doutorado, para alguém que não tenha profundo conhecimento em Aristóteles, infelizmente, essa obra, por causa, por exemplo, da equidade, mas fundamentalmente por causa da prudência, né? Que não existe. O cara vai ler um livro inteiro para entender o que é prudência e vai aprender o que é ponderação, não o que é prudência. Ponderação é outra coisa. Para nós do direito é outra coisa absolutamente. E isso vai dificultar, porque às vezes tu vai estar lendo lá, e prudência entra em várias coisas, várias, né? Sei lá, o professor também optou aqui por uma outra opção. A gente tem a intemperância e a temperança, e tem a incontinência. O professor optou por acho que descontrole, né? Não me lembro por outra expressão, mas talvez seja aceitável. Eu preferia incontinente, porque eu sei o que é em latim, sei o que é em português, sei o que é em espanhol, sei o que é em inglês, o incontinente, né? Sei o acrates, sei o que é em grego. Aí o destemperado eu não saberia, né? O irascível também mudou aqui, né? Então, só por essa palavrinha, se sair uma segunda edição desta obra, modificando essa palavra ponderação, que equivale a frônesis, no dialeto do professor, né? Eu já compraria a segunda edição. E enquanto não sair, não consigo indicar ela para alunos e colegas fazerem uma leitura séria. Contudo, os portais do inferno, quando abertos, eles permitem a passagem de outras coisas também, né? Não apenas a ponderação passou. Cara, a coisa mais curiosa, aí sim, né? Aí, tipo assim, é imperdoável. Aí, se seria recomendável fazer uma segunda edição, faça-se justiça, né? O professor explica que ele traduz EPQ por aquela expressão e prudência ou frônesis por ponderação. Ele explica isso, põe no glossário também. Mas não é o suficiente. Aí tu tá lendo o texto e daqui a pouco tem uma ponderação lá no meio, né? E tu já não sabe mais do que está sendo falado, né? Aí tu tem que ir para o grego e assim mesmo, né? É um Deus nos acuda. Agora, se você quer ver assim, aonde realmente os portais do inferno foram escancarados, começa, e ele deixa isso claro, né? Não esconde isso, não está escondido em lugar nenhum, está claro. Eu não estou querendo ser injusto aqui, eu estou querendo as minhas críticas são construtivas, em que pesem serem fortes, veementes e severas, tá? Porque são sinceras. Né? Eu não aceito traduzir frônesis por ponderação. Acho que é uma escolha equivocada e prejudica a leitura e vai prejudicar uma geração de pessoas que estude numa ética assim. Rogo para que o editor e o tradutor revejam isso. Né? E já aconselhei outros editores a não seguirem os mesmos caminhos. Como eu disse, uma hora vai sair uma ética Nicômaco bem traduzida, bilíngue. Né? Então, vejam os senhores aqui, né? Onde a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Vamos ver se eu acho aqui, porque é onde eu já li. Tá bem, vamos pegar aqui. Já no comecinho da Ética Nicômaco, né, Aristóteles diz, né, já ali diz o seguinte, né, aí sim, né, aí passou o demônio, aí veio, nem sei o que passou nesse portal do inferno que abriu aí.
Toda arte, toda abordagem, tá, que nem sempre começa assim. E igualmente, toda ação e escolha parecem almejar algo bom. Isso é clássico, né? Tudo tende ao bem, né? Todo ser humano tende a um bem. Né? Às vezes é um bem aparente, às vezes é um bem verdadeiro. Mas todos nós queremos o bem. Não tem problema. Isso está legal. Aí nós descobrimos, entre o capítulo 1, 2, 3, que esse bem que o ser humano tende é a felicidade. E aí o Aristóteles diz assim, o que é a felicidade? Bom, aí começam os problemas. No livro 1, capítulo 4 aqui, eu acho, né? Começam os problemas, é a riqueza, é o prazer, é a fama, a honra, né? O que é a felicidade, afinal? Ele diz, é uma vida vivida de acordo com as virtudes. Aí diz ele assim, olhem só, olhem o que passou nesse portal do inferno. Diz ele, livro Ética Nicômaco, livro 1, capítulo 5, no grego tem a linha 14, tá? Tem a linha 15, mas lá de cima é 14. No português não tem a linha, então vamos ver, eu vou ter que procurar no grego aqui, no meio do texto, 14, 15. Muito melhor se está na margem, é o que eu considero, aí você já sabe, aqui ó, 1095A, acredito, tá? Mas é como não tá no curso do texto, fica mais difícil de achar. Então vamos ver o que diz aqui. Quais são os projetos de felicidade para Aristóteles, já no comecinho da Ética Nicômaco. Mas falemos do ponto de vista de onde nos desviemos. Pois a maioria e os muitos grosseiros não sem razão dão a impressão de presumir, a partir das vírgulas que levam, que o bem e a felicidade são o prazer. Por isso estimam a vida marcada pela fruição. São sobretudo três que se destacam. Mencionada agora, então, a mencionada agora, ou seja, está falando três que se destacam. Aqui eu teria que conferir nas outras éticas, mas eu não entendi. A primeira leitura que eu fiz isso aqui, ó, a segunda também, é que ele estava falando da vida ética, tá? Mas é uma construção minha. Talvez a mencionada agora seja por prazer, não sei. Estou lendo com vocês agora. E eu diria uma vida vivida eticamente. Tá? Qual é o segundo candidato para a felicidade perfeita? A política, ou seja, o desenvolvimento de virtudes políticas e o exercício delas, a vida política. E aí, em terceiro lugar, pasmem os senhores, a vida observadora. Bom, o que é a vida observadora, professor? Vida observadora, Edone aqui, tá? Diacambiona, malistas, prontos, politikos, tritos, teoretikos, ou seja, por terceiro, teoretikos, ou seja, a vida teorética, tradicionalmente traduzida por vida teorética, virou vida observadora. Vamos pegar essa tradução aqui em português, que ensina alguma coisa. Vamos ver. Vamos pegar ela aqui. O que diz na tradução em português do professor Antônio Caeiro. Tá? Ética Nicômaco, livro 1, deixa eu pegar aqui, livro 1, capítulo 4. Retomando, procuremos agora compreender, uma vez que todo o saber e toda a intenção tem um bem porque anseia. O que dissemos sobre a perícia política e o que ela visa atingir o bem sobre o qual será o mais extremo dos bens suscetíveis a ser obtido pela ação humana. Quanto ao nome desse bem, parece haver entre os homens tanto... Deixa eu ver se eu estou... Não. É o livro 5º. Desculpem, é o livro 1, capítulo 5º. Eu estou lendo o capítulo 4. Deixa eu passar aqui para o capítulo 5º do livro 1. Na tradução do professor Antônio Caeiro, tem a linha ali, então fica bem mais fácil. Né? Vamos lá, capítulo 5º, 1095b14, tá? Do livro 1. Mas prosseguimos agora, a partir de onde começamos o discurso, porque não é completamente destituído de fundamento determinar o que se supõe ser o bem e a felicidade, a partir das formas de viver a vida. A maioria dos homens e os mais vulgares de todos supõem que o bem e a felicidade são o prazer. Então os vulgares pensam que é o prazer. É por esse motivo que acolhem de bom grado
uma vida dedicada à fruição. Bom, até aí dá para entender os dois textos. Tá? Então, os vulgares pensam que a vida pelo prazer é a felicidade. Bom, o usuário de drogas vai obter prazer na droga. E nada mais vulgar do que um usuário de crack, né? Nada mais prejudicial à vida humana. E ele vai achar que a vida é prazerosa, é a vida feliz. Né? Quanto mais crack fumar, mais feliz ele está achando que está. Então, seguimos aqui. Então, 3 formas principais de viver a vida. Aquela que foi agora mencionada. Em segundo lugar, a que é dedicada à ação política. E, em terceiro lugar, a que é dedicada à atividade contemplativa. Então, o professor, infelizmente, traduziu a expressão, e traduziu propositalmente, uma escolha proposital. Ele está lá, ele comentou, porque ele fez isso, comentou, olha, não vou botar isso aí, não vou botar vida contemplativa, vou botar vida observadora. Tá? O teoretikos, que é a vida observadora, se transformou, quer dizer, teoretikos, que é a vida contemplativa, que todo mundo que estuda Aristóteles sabe, que para Aristóteles a felicidade perfeita, esse livro inteiro, a Ética Nicômaco, se presta a esclarecer o que é a felicidade perfeita para o ser humano, que é a vida segundo esse modo de viver teoretikos, que é a vida contemplativa ou a vida filosófica, se transformou na obra do professor, na tradução do professor, na escolha proposital do professor, numa vida observadora. Aí é inaceitável. Aí não dá. O homem feliz é o observador. Já vai porque a vida contemplativa é uma vida ativa, de exercício, de reflexão. É uma vida filosófica, não uma vida passiva. E uma vida observadora, ela é uma vida, né, passiva, de observação. O voyeur é o homem feliz na tradução do professor, né, aquele que fica observando. Né? E isso não é isso que o Aristóteles quis dizer. O Aristóteles quis falar na vida contemplativa. Se você ler essa Ética Nicômaco e depois for ler a política, você não vai entender a política, porque no final da política, livro 7 da política, ele vai retomar essa questão da vida contemplativa. E você vai achar que ele não está errado isso aqui, porque é vida contempladora, observadora, a felicidade. Né? Mais do que isso, depois lá adiante, capítulo, no livro 10, o Aristóteles vai retomar esse tema e vai trabalhar esse conceito e defender essa tese de que a vida teoretikos, né, o bios teoretikos, é de fato, ou teorem, né, viver fazendo filosofia. Você, para ser feliz, é isso que é o mais excelente na vida humana. E o professor traduz lá, né? Se a felicidade é uma atividade que está de acordo com a virtude, 3 pontinhos. Isso é livro 10 da Ética Nicômaco, capítulo 7. E aí segue ele, né? E já foi dito que a vida observadora, aí depois... Eu até vou ler o parágrafo. Já foi dito que a vida observadora, isso pareceria estar de acordo com os raciocínios anteriores e com a verdade, pois essa atividade é a mais poderosa. Observar é a atividade mais poderosa do ser humano. Né? Os espiões são os felizes. Né? Porque a inteligência é a coisa mais poderosa dentre as que existem entre nós. Observar, já enxergar, não é a mesma coisa, e olhar não é a mesma coisa que ver. Né? Tem aquele negócio de ouvir e escutar. São diferentes. Inclusive, não envolve intelecto observar. Né? Você pode observar, sei lá, uma paisagem, você pode observar muitas coisas. Né? O Facebook, o Instagram. Então, o Instagramer, o cara que fica no Instagram é o feliz, porque ele observa. Né? Observa o quê? Ele não está fazendo teoria, né? Não está fazendo filosofia a respeito, não está tendo uma vida teorética, contemplativa, né? de exercício da filosofia. Ele está observando. Isso priva do caráter. Essa palavra é tão mal escolhida que ela priva do caráter, né, do significado da palavra teoretikos e teoria. Aliás, né, só para já me excusar, eu dei uma consultada ali do Scott, pequenininho, né? Equidade, equity, tá? Não vou nem discutir, tá? Mas usei aqui o livrozinho do Harry Potter. Harry Potter. Que é o Liddell Scott grandão. Tá? Esse aqui é um dicionário grego e inglês grandão e é bem complicado.
eu vi ali realmente na raiz da palavra teorem, né? Tem uma questão de observação, por exemplo, a pessoa que vai assistir os Jogos Olímpicos, tem um exemplo ali, mas não é isso que Aristóteles está querendo falar aqui. Talvez até lá não fosse exatamente observar, porque seria mais ou menos contemplar a atividade esportiva, não filosoficamente, mas observar o desenvolvimento das virtudes físicas ou esportivas dos atletas, né? Não seria observar, seria ficar assistindo, né? Eu, que não sou um torcedor de jogos de futebol, não sou um fanático por jogos de futebol, eu observo o jogo de futebol, se eu tiver que assistir. E eu não contemplo aquilo, eu não tenho uma experiência esportiva de torcida em razão disso, né? É diferente de outros esportes que eu gosto, né? Agora, da mesma forma, quando eu estudo Aristóteles ou quando eu estudo Homero, eu não estou ali para observar o texto, observar o desempenho, estou para compreender aquilo. E a vida teorética é essa vida de contemplação que envolve filosofia. Não é uma vida de observação. Seguindo aqui, né? E foi dito que a vida observadora, 3 pontinhos, pois essa atividade é a mais poderosa e é ainda a mais contínua, já que, de modo contínuo, são mais capazes de observar do que de praticar o que for. Ou seja, o homem é feliz ao observar, porque ele é mais capaz de observar do que praticar. Que é isso? Voyeurismo? Assim, não dá, cara. Não dá. Alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer, cara. De novo, mudando algumas escolhas, vira uma tradução maravilhosa, porque o texto está extremamente revisado. Pode ser melhorado em algumas coisinhas aqui, tipo, como eu falei, na editoração ou na diagramação, pode ser melhorado. Mas, indo para a linha 1178 A, não, aqui é B, como está no curso do texto, fica difícil. Vai o Aristóteles seguir debatendo a questão da observação. A contestação também sobre o que tem mais poder sobre a virtude, a escolha ou as ações, uma vez que ela está nas duas. Está claro que completude só pode estar nas duas. Para as ações, precisa-se de muitas coisas, e quanto maiores e mais belas forem, de mais coisas ainda. Já a pessoa observadora, ou seja, melhor que aquela que age, a que observa, não dá, cara. Na filosofia, isso não dá. Não dá, acabou. Diz Wittgenstein, né? Os problemas filosóficos nascem quando a linguagem tira as férias. Aqui foi demitida a linguagem. Né? Nessa palavra. Eu não estou colocando todo o texto, todo o trabalho do professor, que eu respeito, fora. Mas isso compromete o estudo dessa obra completamente, né? Porque uma obra que é para falar, que a tese dessa obra é que a felicidade é uma vida contemplativa, ou uma vida teorética, ou, né, segundo a bios teoretikos, vira uma atividade observadora. Segue ele. Já a pessoa observadora não tem necessidade alguma de coisas assim, ao menos para a sua atividade. Né? Elas são, por assim dizer, até obstáculos, ao menos para a observação. O observador vai observar melhor através de um telescópio, de um binóculo, ou sei lá, né? Uma luneta. Né? Não é isso que Aristóteles está falando, né? Mas na medida em que é humana e convive com mais pessoas, ela escolhe praticar o que está de acordo com a virtude. Portanto, vai precisar de coisas assim para agir como ser humano. Eu discordo. Um voyeur é um observador, se realiza observando e ele vai desprezar a virtude, por exemplo, da temperança, né? Então, né, da sofrosine em grego, né? Então, eu discordo disso aqui. Discordo do que está dito aqui, discordo do teor, porque a palavra atrapalha completamente o texto. Segue o professor. Que a felicidade completa uma certa atividade observadora é algo que se mostraria também a partir do seguinte. Não vou ler o resto, né? Aqui acabou, né? A felicidade do ser humano virou uma vida observadora. Agora, né, aqui está a tabela das virtudes. O professor acertou com... Por exemplo, a temperança ele chama de moderação, é aceitável, tá? Aliás,
sofrosiné, né? Aceitável, tem algumas coisas aqui aceitáveis. Liberalidade, né? Ele mantou o Eleuteriotes, ele manteve liberalidade, só que ele substituiu uma expressão que é consagrada, e é a expressão equivalente em português, que é dilapidação. A expressão seria prodigalidade. Na lei, no direito civil brasileiro, nós temos o pródigo, inclusive, é uma expressão consagrada, e ele fala em dilapidação, e aqui eu acho que prodigalidade seria melhor, né? Ele botou aí liberalidade, mas mesquinhas, né? O cara que é pão duro, sovina, é mesquinho. E o cara que rasga dinheiro, que está se colocando numa situação de penúria, é o pródigo. São essas palavras. Ele escolheu diferente, mas tipo assim, não comprometeria a tradução, dá para entender. Agora, equidade, prudência e felicidade, virando não sei o que, nem me lembro como é que ele chama equidade aqui, já me esqueço, toda hora me esqueço, porque não tem nada a ver. Vida, a ponderação, e a ponderação é um pecado mortal, condenou a tradução. Ponderação e a vida observadora, cara, o que era pecado mortal virou um castigo eterno aqui. Não tem. Aí, cara, não dá para recomendar. Tem que avisar os colegas, né, professores. Cuidado ao ler essa tradução da editora 34, porque você vai aprender, você vai entender ali. Se cuidado ao indicar para os seus alunos, porque seus alunos vão aprender que a felicidade para Aristóteles, a felicidade perfeita é a vida observadora. E que o homem não é sensato nem prudente, ele é ponderador. Isso, para mim, né, eu que provenho do estudo jurídico, com doutorado em filosofia, pós-doutorado em direito, é um negócio que me atinge no âmago, assim, né? Que me leva a desrecomendar essa obra, que eu já recomendei, descomemorar o seu lançamento, rogar para que sejam revistas estas questões, fundamentalmente essas três, que para mim são pecados mortais. O resto, eu não sou preciosista, o resto a pessoa pode se dar conta por si mesma. Agora, que a vida feliz não é a vida observadora, isso começa no livro 1 e termina no livro 10, como eu acabei de mostrar, não dá, né? Não dá, tá? Ele coloca aqui um glossário onde ele vai esclarecer isso aí. Tem outras coisas, né, que eu sugeriria, se quisessem me consultar para revisar essa edição, mas que merece uma segunda edição essa obra para poder continuar sendo comercializada e ser estudada, tá? E eu agora até estou vendo aqui Enfron, ele traduziu por sensato, por isso que ele não usou sensatez para prudência. Só que aí o imprudente é o insensato. Só que ao mesmo tempo, cara, o que acontece? O prudente não é o ponderador, cara. Isso não é prudência. Que mais? Tá, tem outras coisas aqui, né? Mas essas são as mais sérias, assim, né? São seríssimas, né? São seríssimas que me levam a fazer uma crítica severa e fazer essa live para vocês, tá? Tem outras coisas aqui, ele coloca um glossário, né? Então, o fronel em grego, que seria o ato da prudência, virou ponderar. Frônesis, que seria a virtude da prudência ou a sensatez, virou ponderação. Ele coloca numa nota aqui no glossário, prudência. Devia ter mantido, né? E algumas coisas consagradas a gente não deve inovar, principalmente nas pedras de toque sagradas, não as profanas, né? Frônimos virou o ponderado. Então, o prudente hoje em dia é o ponderado na nova tradução, né, do Aristóteles. E ele coloca aqui o espoldaio, não, eu também não achei legal. Ele traduziu espoldaio por nobre, mas talvez até fosse aceitável, realmente é confuso, porque, na verdade, por exemplo, o professor John Finnes considera o espoldaio o homem experiente e que tem os princípios morais introjetados, o homem moral já, mas que não tem uma formação filosófica. Então, ele ainda não é um prudente, ele sabe o que é bom, mas ele não sabe por que é bom, mas ele já é um homem maduro, diria o professor.
tá? Mas aceitável, nobre, poderia confundir com outras expressões que podem ser traduzidas por nobre também, mas é aceitável. Tá? Agora, teorel, por observar, teoretikos, por observador, e teoria, por observação, claro que ele coloca no glossário, tradução convencional, contemplar, contemplativo e contemplação, isso não dá. Professor, espero que se o editor e o tradutor vejam essa live, que eu sei que eu fui um pouco firme, né? É porque eu considero duas coisas, né? Que o tema é de extrema relevância para o Brasil, né? Para os países de idioma português, termos uma ética nicômica traduzida para o português diretamente do grego, com uma boa tradução, e com o grego, ou né, que seja bilíngue, pelo menos. Se for trilíngue, aí não tem nem como, né? Não tem palavras para isso. Agora, que fosse pelo menos bilíngue, e para mim é algo muito importante, uma ferramenta didática e é uma ferramenta para a difusão do aristotelismo e para desculpem, essa cultura das virtudes que é muito importante para os dias atuais e para o futuro do Brasil. É algo que deve ser cultivado. Então, tipo assim, se eu não tivesse encontrado essas três palavras e mais, eu encontrei quando eu fui dar uma aula e durante essa aula eu usei esse texto na apostila e depois me arrependi porque eu não encontrei a expressão, né? Eu indiquei ele na apostila, depois eu não encontrei a expressão equivalente, né? E então, aí depois eu fui para o glossário, fui ler os estudos preliminares, fui ler a saga do tradutor e qual foi a ideia dele, né? E quem era o tradutor, e vi que foi intencional. Acho que ele teve muitos acertos. Assim, a obra é feita de 99,99% de acertos na tradução. O problema, como diz a música, é aquele 1% que estraga tudo. Esse 1% aqui, cara, ponderação. Ponderação. Aquela palavra da equidade que eu não sei, eu que já estudei tantas vezes, não sei como é que ele chama, mas é a ponderação. E a vida observadora, cara, é aquele 1% que é 99% perfeito, mas aquele 1% que estraga tudo, né? Tá bem? Então, refaça uma segunda, pelo amor de Deus, faça uma segunda edição dessa obra, corrigindo alguns detalhes, que vai ficar uma obra maravilhosa. São detalhes, mas é aquele 1% que estraga tudo. Finalmente, para concluir essa live, eu fiz uma pesquisa, vocês podem encontrar na internet também, tá? Eu só botei aqui para ver qual era o comentário, se tinha algum comentário a respeito, e descobri que o professor deu uma entrevista para a revista Veja a respeito, que foi comemorando, eu mesmo tinha comemorado o lançamento dessa obra Nicômaco. E aí, só pegando um trecho aqui da entrevista, tá disponível na revista Veja, vocês procurando Ética Nicômaco, editora 34, nome do tradutor, etc e tal, vocês acham aí, tá? Diz o seguinte, né, a respeito da contemporaneidade do Aristóteles. Então, a pergunta, se eu não me engano, que foi feita a ele foi pelo entrevistador foi a seguinte: Aristóteles frequentemente limita os direitos, deveres e potenciais dos cidadãos a um grupo restrito de seres humanos, homens, nobres, etc., considerando evidente as noções vigentes do mundo grego antigo. Seria esse aspecto que mais envelheceu mal no livro? Ele está fazendo uma pergunta assim, pô, Aristóteles, vamos lá, né? Achava que homem e mulher eram diferentes, porque as mulheres, para Aristóteles, não eram exatamente seres racionais, não teriam a mesma racionalidade do homem, o homem seria muito mais racional. Isso tem uma série de questões da época, que eram próprias da época do Aristóteles. Né? Por exemplo, o Aristóteles defendia a escravidão também, o Aristóteles defendia com Platão algumas questões de classes sociais, algumas coisas assim. Tá, tudo bem, mas era uma coisa da época dele. E se a gente vai traduzir e ser fiel como pretende o professor no projeto dele de tradução da ética nicômica ao Aristóteles, né, a linguagem tem que ser fiel também à cultura, porque a linguagem está pegada na cultura. Não dá para a gente querer mudar. Então,
O entrevistador aqui pergunta assim, tá, e como é que ficou esses negócios aí que no Aristóteles hoje em dia não tem mais lugar na nossa cultura? Pelo amor de Deus, não vamos reescrever os livros. Isso é anacronismo, né? A gente julgar o Aristóteles no tempo dele com os nossos valores e reescrever a obra dele, retraduzir a obra dele às luzes das nossas compreensões ou pré-compreensões de bem e mal, né, de certo e errado. Deixa ele no tempo dele. Quem for estudar ele, que contextualize a obra dele para os dias de hoje, né? Olha, prudência não é cautela, prudência é inteligência no agir prático, por exemplo. Explica isso, pronto, né? Epieiké, que é equidade, não é a mesma equidade, por exemplo, de justiça como equidade de John Rawls. Porque aqui está falando de uma coisa política, fairness, e aqui nós estamos falando de epieiké, a equitas, que é uma virtude ética dita do caráter das pessoas. Né? Então, contextualiza. Mas segue a resposta do professor. Não diria envelhecer mal. Claro que existem muitas diferenças. A mais evidente diz respeito à moralidade dominante no Ocidente, norteada pelos valores cristãos e, mais recentemente, pelo individualismo. Nossa subjetividade é outra. A discussão no tratado também traz os marcos de uma estratificação social rígida, além de sexismo e escravagismo. Isso não significa, a meu ver, que devemos nos colocar numa posição de superioridade ao ler a obra. Eu concordo com o professor, mas acho que essa recontextualização linguística dele acaba contrabandeando uma superioridade contemporânea e anacrônica ao Aristóteles. Se o cara está falando em Epiquet, ele está falando para nós, hoje em dia, em equidade, que é um termo consagrado, passou por toda a Idade Média. Se o cara está falando em phronesis, o cara está falando em prudência, no latim, lá na Idade Média, e prudência nos dias de hoje. Né? Podemos até explicar que prudência é mais perto de sensatez. Tudo bem, sensatez. Mas ainda assim eu preferia prudência, sabe? Eu tenho aqui uma em português que eu recomendei, que tem sensatez, mas eu prefiro ler em espanhol prudência do que sensatez. Se é bilíngue, está numerado, linha a linha, toda hora que o cara colocar sensatez ali, eu vou olhar se é prudência, phronesis no grego. Porque às vezes não é. Às vezes pode ser outra coisa, às vezes pode estar falando até do Spoldais, né? O cara é cauteloso, sei lá, né? Mas eu vou olhar. Eu prefiro prudência e prudente para saber, assim como equidade e equânime para saber de quem eu estou falando. Agora, vida observadora, isso aí, cara, é imperdoável. Isso tem um contrabando de valor, porque a vida observadora, ela não tem nada a ver com a vida teorética, em que pese ter uma raiz próxima, que nem eu falei, mas eu acho que ainda assim, pegando a raiz, né, do teorema lá enquanto observação dos Jogos Olímpicos, né, não é exatamente isso que a expressão quer dizer, né? Está contemplando lá os jogos, os atletas, o desempenho atlético também. E a vida contemplativa aqui está falando de uma vida filosófica, né? De teorizar a respeito das coisas, né? Então, essa atitude reflexiva, talvez para o professor ser livre docente em literatura e dominar muito o grego, não tenha se apercebido dessa distinção, mas é diferente. Então, não é isso. E nós estamos falando de um livro científico aqui, de episteme, né? De filosofia, né? De conhecimento científico no sentido de episteme. Então, a gente não pode deixar, não só dar férias para a linguagem, mas além de dar férias, demiti-la. A gente deve tentar, né, evitar esse tipo de problema, né? Então, seguindo aqui, mas a constatação, bom, voltando aqui, em comparação, tivemos sim conquistas importantes, indispensáveis para o homem do século IV a.C., mas a constatação dessa diferença entre nós e os gregos antigos pode ajudar a pôr em relevo os muitos elementos de continuidade. Permanecemos em essência os mesmos seres humanos, e o que Aristóteles restringe a uma classe ou um gênero, podemos hoje automaticamente expandir para outros grupos, seguindo nossa visão inclusiva. Eu não sei se a vida teorética ela é expansiva para todos, é universal. E aí eu não sei se o professor não resolveu universalizar a vida teorética, porque o cara tem que ter condições, várias condições exteriores e uma condição interior de capacidade para se tornar um filósofo. Nem todos são filósofos.
né? Tem outros que vão ser médicos, tem outros que vão ser advogados, tem outros que vão ser, sei lá, vão se realizar de outra forma, né? Sei lá, a pessoa pode se realizar de múltiplas formas e cada um dentro da sua capacidade vai se realizar, vai ser feliz da sua maneira. Não é isso, mesmo sendo liberal, inclusive, dá para pensar assim. Só que dentro de todos esses projetos, Aristóteles está dizendo, um é mais perfeito, que mais se assemelha aos deuses, que é o contemplativo. Não o observador, né? Os deuses não ficam observando o ser humano nesse sentido aí, né? Talvez, que nem eu disse, o contemplar um atleta no seu desempenho virtuoso, na sua virtude, seja o mais próximo do que a gente está querendo dizer aqui, mas no contemplar no sentido de... E aí talvez os deuses contemplariam os humanos, nesse sentido de ver a coragem e a habilidade de Aquiles, né? E de fato, né, nós, enquanto filósofos, dando um passo atrás e refletindo a respeito da realidade, né, e reconstruindo essa realidade de uma maneira crítica, seria isso. Agora, não acho que isso seja universalizável nem exigível de todos, né? Você não pode exigir de muitas pessoas isso, porque elas não têm vocação para isso, né? Inclusive um médico pode não ter vocação para isso, né? Uma pessoa de alto, elevado, um cientista quântico pode não ter vocação para filosofia, e deixa o cara. Matemático pode não ter vocação para isso, deixa o cara. Né? E o que Aristóteles restringe a uma classe, papapá, né, ele acha que pode ser inclusivo. Digamos que o texto Ética Nicômaco é bastante... Aí segue outras perguntas. Então, o que eu gostaria de concluir essa live dizendo o seguinte, né? Eu considero, né, concluindo, se você quer ler em português uma tradução acessível, tem duas traduções hoje em dia, concluindo essa live, né? Quer ler português e aprender um texto acessível, tem duas traduções. A primeira delas, que eu não tenho, né, mas que os meus colegas usam muito, é o Mário da Gama Cury, né, uma tradução famosa. Vou adquirir ela só para termos comparativos aqui. Tá? Essa é uma tradução, não é bilíngue, mas é uma tradução bem difundida e estudada por professores sérios. Uma tradução que eu tenho aqui, mostrei para vocês, recomendaria essa do Antônio de Castro Caeiro, que tem por diversas editoras. Recomendaria. Que eu digo assim, ó, não, cara, mas eu quero realmente estudar ética nicômaco. Leia essa tradução em espanhol, que é a tradução do Centro de Estudos Políticos e Constitucionais de Madrid, realizada por Maria Araújo e Julián Marias, que você consegue baixar na internet e fazer que nem eu, imprimir e encadenar em formato de livro. Aliás, tem também da retórica e da política, mas política nós temos em português. Tá? Se não conseguir essas aí, temos essas traduções, e fica também bem recomendável, excelente tradução, pena que não é bilíngue, da Gredos, Ética Nicômaco e Ética Eudêmia, né, que é a outra ética de Aristóteles. Essa tradução, enquanto estiver como está, eu vou ler completamente ela, já estou lendo, mas não recomendaria a leitura. Tem esses problemas que eu falei, da equidade, da ponderação e da felicidade, e pode ter outros aí, né? Há outros contrabandos linguísticos. Né? Não são erros, são escolhas propositais do tradutor, mas que, a meu juízo, comprometem significativamente ou fortemente a compreensão do que Aristóteles está querendo transmitir. Rogo ao tradutor e à editora, e peço desculpa por ser tão veemente na minha live, né? Rogo que refaçam essa tradução com algumas revisões aqui, especialmente nesses 3 pontos. E, se possível, coloquem lá os números na margem, que é muito melhor, né? Mas e corrijam mais algumas coisinhas em termos de escolhas, não de erros. Não encontrei erros aqui. São escolhas propositais, né? De equivalências que não são equivalentes, que prejudicam a compreensão. E com isso, então, eu encerro essa live, que foi muito pedida, e por isso que eu fiz, porque eu recebi muitas perguntas faz tempo, né? Primeiro, qual a ética eu devo ler? Essa pergunta é uma pergunta campeã no meu Instagram e no meu YouTube. Qual a ética, qual a tradução da ética eu devo ler? Segundo, quando eu fiz o unboxing comemorando essa tradução bilíngue, né? Essa ética Nicômaco é boa? O que eu disse na época. Ainda não li, acabei de receber. É bilíngue, tem que ser boa, né? Terceiro,
Desrecomendo por enquanto, momentaneamente, enquanto mantiver essa vida observadora ou a ponderação e não tiver equidade, onde é para estar equidade, não aconselharia estudantes ler, não consideraria pesquisadores ler. Agora, se você é que nem eu, que já leu todas essas outras, já mais ou menos conhece, e conhece um pouquinho de grego, talvez valha a pena, por curiosidade, ler. Aprendi alguma coisinha nova aqui. Tem algumas coisas, como ele usa esse método de manter a rigidez da linguagem do Aristóteles, algumas coisinhas novas eu aprendi. Mas eu sei que Aristóteles não defende a vida observadora como a vida feliz, né? Se você também sabe disso, talvez seja ética para você. Um grande abraço, uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.